Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus em Cristo possa nos abençoar nesta manhã. Estou feliz de mais uma vez estar aqui, fazendo parte do chamado ao qual o Senhor me designou a estar fazendo. E junto com vocês queremos orar ao Senhor neste momento. Entregar o nosso dia, a nossa semana, o resto de semana, na presença do Deus Todo-Poderoso. Amado Deus e eterno Pai, Deus de bondade, Deus que tem nos sustentado mesmo no meio às crises, nos momentos de dificuldades. O Senhor tem estendido as suas mãos sobre a minha vida, guardado os meus pés para que eu não venha vacilar. Guardado a minha mente, Senhor Deus, o meu coração. Meu Deus, e nesta manhã de quarta-feira, eu quero exaltar o Teu santo e poderoso nome, Senhor, neste momento, Pai. Entregar, meu Deus, cada vida, Pai, que vai estar, meu Deus, ouvindo, assistindo esse vídeo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que possa encontrar guarida em cada coração, Senhor. O meu desejo, Senhor, nesta manhã, é que esta palavra chegue, Senhor, aos quatro cantos da terra. Meu Deus, alertando, meu Pai, o povo, meu Deus, que precisam ter um encontro com o Senhor. Que precisam, Senhor Deus, fazer-se como Daniel, aqueles que já são servos do Senhor, meu Pai. Que continue sendo servo. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai. Que permaneça, Senhor Deus, sentindo a presença, a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nesta hora eu te exalto. Te louvo porque Tu és Deus, Pai. Tu és santo e digno de toda honra e de toda glória, Pai. Fica conosco, Pai, desde o início desse vídeo até o término. Meu Pai, assim, todo dia, toda jornada, meu Pai, seja pautada na Tua presença, Pai. Eis-me aqui, Senhor, não sou nada, Pai. Sou apenas pó e cinzas, mas eu quero Te servir, meu Pai, até o fim dos meus dias, Senhor. Pai, fica comigo, Pai. Alegra o meu coração, Senhor Deus, mesmo em meio às lutas e às tristezas e dificuldades, Senhor. Eu quero sentir prazer na Tua presença, Pai, regozijar, meu Pai, porque eu sei que Tu és santo, Deus. Assim eu oro e confio, Deus, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Papai querido, nesta manhã, eu quero fazer menção de uma palavra de um povo que não se corrompe diante das dificuldades, diante das lutas, Senhor. Eu quero fazer uso, Senhor Deus, nesta manhã, de algumas experiências dos animais, experiências irracionais, dizendo melhor assim. Meu Deus, que muitas das vezes tem sido melhor que nós, tem dado exemplo melhor que a raça humana, até mesmo aqueles que estão nas igrejas, Senhor, que não conseguem entrar em certos lugares sem se contaminar. Meu Deus, eu quero fazer uso nesta manhã, Pai, exemplificar apenas uma ave, um pássaro chamado garça. Meu Deus, que ela vive na lama, se alimenta da lama, mas ela não se contamina com a lama. E é um exemplo, Deus, que nós queremos, que eu fico, Pai, maravilhado de ver que a natureza ao qual o Senhor criou, os animais, os répteis da terra, todos obedecem para a hierarquia, assim como o Senhor os criou e os colocou sobre a terra. Não mudaram, Senhor, continua da mesma forma. Pai, quando eu olho para o exemplo da garça, nós podemos ver que ela tem as penas todas branquinhas, alvas como a neve, assim como será a igreja que o Senhor vem buscar nos últimos dias, assim como será a igreja que o Senhor vai buscar no arrebatamento. Ela precisa estar com as suas vestes alvas como a neve. E eu estive observando a história da garça. Ela entra nos manguezais para pegar o seu alimento, ela precisa entrar ali para pegar os seus pequenos crustáceos, pequenos peixes.
Mas quando eu olho para a garça, irmãos, ela entra, ela anda por ali afora todo. E quando ela sai sem nenhuma mancha, a pena dela está branquinha, está alva como a neve. Da mesma forma que ela entrou. E ainda quando ela suja um pouquinho as penas, ela suja um pouquinho. Nós hoje batemos as mãos, limpamos assim. Mas os animais seguem a estratégia, seguem o curso ao qual Deus os criou, a sabedoria deles, inocente. Eu fui olhar a história da águia, da garça. A garça sobe num galho bem alto, onde o sol é mais forte. Abre as suas asas e deixa ali, até aquela lama secar. Quando ela seca das suas penas, ela apenas sacode e cai toda a lama. Ela não fica com nenhuma sujeira. Talvez nesta manhã estou falando para alguém que trabalha em alguns lugares que possam ser contaminados pelo pecado. Seja como a garça, não se contamine. Ainda que respingar em você, que talvez você está em um ambiente que é quase que impossível se respingar algo em você. Mas use da sabedoria que Deus te deu. A garça sobe no galho mais alto, abre as suas asas, até secar aquela lama, aquela sujeira. Sacode e tira e sai dali novamente, limpa, alva como a neve. E você, no seu trabalho, não se contamine. Não se contamine com o pecado, com as coisas deste mundo. Não se contamine com os pratos apetitosos ao qual Satanás tem oferecido. Você, mulher que é casada, que está no seu emprego. Cuidado com os laços do diabo. Cuidado com a lama que possa respingar em você. Ainda que venha respingar, Deus te deu sabedoria para limpá-las antes que elas te contaminem. Você, homem que é casado, tem sua família, sua esposa, seus filhos. Cuidado com os seus olhos para lugares que não te pertencem. Cuidado com os seus pés aonde pisa. Homem, mulher, você jovem. Cuidado onde você pisa, a quem você escolhe. Cuidado com o caminho que você está trilhando. Porque você pode trilhar um caminho tortuoso. Seja como a garça. Não se contamine. Não deixe se contaminar pelo pecado. Não deixe se contaminar pelas desobediências do mundo. Não deixe, seja simples. A palavra de Deus diz que nós devemos ser simples como a pomba, prudente como a serpente. É possível ser homem nessa terra, é possível ser mulher nessa terra e entrar e morar no céu. Deus te deu estratégia, Deus te deu sabedoria para se esquivar dessas pestes perniciosas, dessas setas maléficas, desses dardos inflamados do diabo. É só você permanecer firme nessa palavra. Que ainda que você se suje, ainda que respinga a sujeira em você, você tem sabedoria para tirá-la antes que ela te contamine. E para falar dessa experiência, amados, com a garça, eu venho falar de um personagem bíblico, pessoa, que ainda jovem, mesmo jovem, ele nos provou isso, que é possível ser homem nessa terra, é possível crescer nessa terra, financeiramente, profissionalmente. É possível você andar em meio aos ímpios e não se contaminar com eles. É possível você permanecer fiel. Porque enquanto você for fiel a Deus, enquanto você for obediente a esta palavra, ela vai te proteger de todos os danos. Assim como fez com Daniel. Depois você que abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 6, você vai ver que Daniel foi encontrado, ele era um dos presidentes lá do rei Dário.
ou daríamos. E o rei já encontrava graça em Daniel, ele era excelente, tinha um espírito excelente. E já era dito, esse homem tem um espírito excelente. Deus tem que encontrar em você um espírito excelente. Aonde você estiver, no seu trabalho, na escola, na igreja, onde você estiver, na sua casa, com os pais, com as mães, esposa com os maridos, marido com as esposas. Você precisa ter um espírito excelente. E Deus achará graça em você. E toda seta que vier sobre você não vai te atingir. Porque você fez como Daniel. Queridos, a palavra de Deus está nos dizendo que foram encontrados entre os presidentes, começaram a ter ciúmes, porque Satanás ele é ciumento, ele foi expulso do céu por causa de ciúme. Satanás vem escravizando a certa humanidade desde o início da história, assim como fez com Caim. Por inveja matou o seu irmão, usado pelo diabo. Tenha você o espírito excelente. Seja quem você for, adolescente, jovem, marido, esposa, pai ou mãe, tenha o espírito excelente. Deus vai estar contigo, mesmo se te lançarem na cova, mesmo se te lançarem no fogo, na fornalha. Deus entra com você. Queridos, quando eles chegam esse comunicado ao rei, o rei com muita tristeza, mas eles não falaram para o rei. Antes, o rei, eu entendo que ele foi até enganado quando ele fez valer o veredito, fez valer a lei, ele fez assinar aquela lei, que era a lei dos medos e dos persas, que uma vez que foi dita não podia ser revogada. Então foram juntadas pessoas, legiões de demônios. Eu quero te dizer que contra a sua vida, você não luta contra a carne nem contra sangue, mas você luta contra principados e potestades. Talvez você tenha tentado rebater com suas forças físicas, você tenha tentado vencer o diabo com a sua força física. Ei, eu quero te dizer que Satanás não respeita o seu diploma de pastor, Satanás não respeita o seu diploma de médico, Satanás não respeita nenhum documento, papel nessa terra, mas ele respeita um homem e uma mulher que tem o Espírito excelente na presença do Pai. Deus nesta manhã está falando contigo. Tenha um espírito excelente. Aonde você estiver, não deixa que esta característica que Deus colocou em você venha mudar. Tenha realmente o espírito excelente ao qual o rei Dário viu em Daniel. É explícita a presença de Deus na vida de Daniel. Daniel era corajoso, valente, mas temente a Deus. Não se curvava diante do pecado. E eles foram criar um decreto, porque como mesmo Daniel, quando ficou sabendo, se Daniel orava, da mesma forma continuou orando. Diz a Bíblia que ele orava 3 vezes durante o dia. As janelas do quarto de Daniel eram abertas por oriente. E a palavra aqui está dizendo que ele dobrava o seu joelho 3 vezes ao dia e continuou orando. E esses perseguidores ficaram vigiando Daniel, que sabia que ele ia orar. Só que eles tinham a certeza de que Daniel iria ser morto. E o caminho ia ficar livre para eles. Porque o homem natural não é capaz de entender as coisas do sobrenatural. O homem natural não é capaz de entender que o Deus de Israel, que está contigo, o Espírito excelente na sua vida, eles não podem entender. E quando chegou até o rei a notícia, olha, Daniel sofreu a lei, e foram lá pressionar o rei, que ele passou a noite toda em jejum,
creio eu, pedindo a Deus, lhe faltou sono, não aceitou nada para comer, música nem nada, porque ele foi obrigado a fazer em cima de uma lei que ele mesmo assinou e ele não podia revogar. E ele sabia que ele estava mandando para a cova dos leões alguém que era inocente. Queridos, o diabo pode até tentar te destruir. Ei, olha para mim, você que está só assistindo esse vídeo. O diabo pode até tentar destruir a sua empresa, destruir a sua comunhão com Deus. O diabo pode tentar destruir o seu casamento, destruir a sua fé, a sua amizade. Mas eu quero te dizer algo importante nesta manhã. Se você tiver o Espírito excelente, que é o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, ele vai tentar mais uma vez, mas é só para cair. Porque o nosso Deus, ele não brinca. O nosso Deus não faz curva, ele corta reto. Se ele disse que ele guarda, ele guarda. Então não temas as forças do mal, não temas o diabo, porque se você tem o Espírito excelentíssimo de Deus na sua vida, ele não vai conseguir destruir nada que o Senhor te deu. Quando o rei autoriza que eles levem Daniel para a cova, certamente voltaram festejando. Eita, agora sim, agora nós matamos ele, o caminho está livre, é só nós agora. Não sabia ele que o nosso Deus é o Criador também dos leões. Ele conhece. Ele sabe como fechar a boca do leão. Não temas. O seu Deus sabe como fechar a boca do leão. Não se preocupa se ele está rugindo. Ele obedece ao nosso Deus. E para finalizar esse vídeo, no fim da história, o rei levanta no outro dia preocupado, levantou entristecido, com voz de choro, imagino eu, com a voz trêmula. Tinha uma certa assim, desconfiança que Daniel estava bem, mas como ele não cria, ele era rei sobre aquele reinado. Ele tinha que cumprir, porque era a lei, a palavra não podia voltar atrás. E ele servia a outros deuses, não era o Deus de Daniel. Não aceita outros deuses na sua vida. Tem pessoas que têm servido o Deus do dinheiro. Tem pessoas que têm servido o Deus da ignorância, o Deus da covardia, da mentira. O Deus da falsidade. Qual Deus você tem servido? Se você não tem servido o Deus de Daniel até hoje, passa a servir. Você vai ver a diferença que ele vai fazer na tua vida. O meu Deus, o Deus de Daniel, é o meu Deus, ao qual eu tenho voltado para ele. Irmãos, a minha vida, só Ele, Deus, sabe o que eu tenho passado. Mas uma coisa eu posso falar para vocês. Hoje eu sou mais feliz do que quando eu tinha tudo. E digo a vocês que hoje eu tenho tudo, porque eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho uma transformação do Espírito Santo. Hoje eu posso dizer que posso ser encontrado em mim o Espírito excelente. Não tenho nada, mas tenho tudo. Porque eu tenho Deus na minha vida. Em tudo que eu faço, Deus é primordial. Sou pecador? Ainda sou pecador. Todos somos pecadores em cima dessa terra. Mas hoje eu tenho a coragem
e pecar e pedir perdão, meu Deus. Falhar, vou falhar, não vai ter jeito. Mas eu peço perdão, meu Deus. A palavra dele diz que ainda que eu caio, vou nem saber numeras, milhares de vezes por dia. Se eu for fiel a ele, se eu tiver o espírito excelentíssimo de Daniel, de todas as vezes que eu cair, ele me colocará de pé. Amém, amados? Quando o rei chega à beira da cova, com a voz trêmula, ele chama Daniel uma vez, duas vezes, na terceira vez, Daniel responde: estou aqui, Senhor. E ele falou: meu Deus, fechou a boca dos leões, me livrou dos leões. E também não cometi, meu rei, que viva o rei para sempre, não cometi nenhum dano contra a sua autoridade. Ei, mesmo se alguém superior a você faça algo contra você, não cometa dano sobre a autoridade dele ou dela, que toda autoridade é concedida por Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Você que assistiu esse vídeo, tá? Preste atenção, abra sua Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo 6, ou capítulo 5, ou todo o livro de Daniel, que é curto. Leia a história e vocês vão entender como esse jovem tinha um espírito excelente. Tá bom? Você que não é inscrito no meu canal, que puder me ajudar, tá? Se inscreva no meu canal aí, tá? Assina o sinal aí de joinha, dê o like, entendeu? Faça comentário, tá? Divulga, compartilha, nos ajude a levar essa palavra, que há muitas pessoas que precisam ainda de ouvir o Evangelho. E o nosso YouTube é o veículo de comunicação mais rápido do mundo. Se você compartilhar, ele pode chegar até os confins da terra. Amém? Que Deus assim os abençoe em nome do Senhor Jesus.